ansiedade é ruim demais, faz sofrer por antecipação. O que você tem a dizer sobre isso? A ansiedade é um excesso de futuro. O ansioso, geralmente... Quem cria muita expectativa é um sinal, né? Aquele cara que, tipo assim... O meu pai é assim. O meu pai, ele mexe com pintura. Ele pega uma obra hoje. Ele costuma não dormir. Ele pinta, tem quase 50 anos na vida dele que ele pinta. Se ele pegar a sua casa para pintar, ele fechou o negócio com você. Essa noite ele dorme pouco porque ele está ansioso para começar esse trabalho. Qual que é o remédio para ele? O remédio? Diazepam. Não. Deus me livre. Gadernal. Deus me livre também. Tá errado. Não ouçam ele. Diazepam. Galera, eu sou o lado engraçado da história. O sério é ele, viu? O Diazepam, vamos aproveitar esse gancho que você falou? Vamos aproveitar. O Diazepam, o Rivotril, o Alprazolam são medicações classificadas como benzodiazepínicos. Elas são muito úteis no início do tratamento para aliviar os sintomas de ansiedade, até a medicação de verdade mesmo fazer o efeito. Só que o grande problema é que muitas pessoas começam a usar essas medicações, Rivotril, Diazepam, por conta própria. Tem muitos. E depois é a única medicação da psiquiatria que causa dependência. E depois não consegue parar. Então, assim, sempre não se automedique. O vizinho falou alguma coisa, te deu o remédio. Cuidado, porque você pode começar a usar essas medicações e não conseguir sair dela. E a maioria das medicações da psiquiatria, elas não vão te causar nenhuma dependência. Elas vão tratar o problema. Diferente do Diazepam, do Rivotril, do Alprazolam, que só vai aliviar o sintoma ali no início. E por que ele ficou tão forte assim? Tipo assim, porque na hora que fala assim, fulano tem o termo 22, com certeza você já ouviu falar isso. Pode chamar você de você ou de senhor? Porque o psiquiatra dá vontade de falar senhor, mas você parece mais novo que eu. Mas deixa eu te falar. Quando a pessoa, você vê assim, não, esse aqui tem um probleminha, né? Não tem? Na família da gente sempre tem um que é... Eu tenho o filho do meu primo mesmo, ele é... Como é que fala o negócio? Quando o cara ele não para? Quieto. Hiperativo. Ele é hiperativo. Aí o que eu faço com ele? Uma marretada no dedão? Não, encaminha ao psicólogo e ao psiquiatra. Mandar lá pra você, né? Porque a gente vai avaliar e ver se é alguma coisa fisiológica da fase da criança, às vezes, né? E ele que tá mandando aqui, ó, sobre aquilo que você falou que é complicado falar. Mas se você olhar nos comentários, ele já mandou umas 20 vezes, então você vai ter que falar. Pode falar. Desrealização e despersonalização, é isso mesmo? É assim sim, mesmo fala? Sim. Conforme foi igreja que você falar, aí vocês acham que está falando mistério, é manto. Fala sobre isso para nós. A crise de pânico, né, o transtorno de pânico, ele é caracterizado por vários sintomas, né, como já citamos aqui. Uma crise de pânico é o ápice da ansiedade. Então, assim, se a pessoa teve uma crise de pânico, ela teve o nível maior de ansiedade. Dentre os sintomas, né, que são muitos sintomas que a gente já falou, de forma abrupta, taquicardia, sensação de asfixia, né, uma sensação que vai morrer, por isso que as pessoas às vezes na crise de pânico se dirigem ao hospital, porque acha que está infartando mesmo, ela tem a certeza que isso está acontecendo. Dentre esses sintomas, tem esses sintomas de despersonalização e desrealização, que é uma sensação que a pessoa sente que ela está fora do próprio corpo. É como se ela sentisse distante da realidade. Ela tem, só quem tem pode, quando a gente fala aqui, alguém que já teve esse sintoma vai falar assim, não, é exatamente isso que eu senti. É como se eu estivesse fora do meu corpo, fora da realidade, distante, como se eu estivesse num estado, para tentar resumir aqui, um estado de transe, de choque ali, em que eu fico fora da realidade, né, devido à tamanha crise da ansiedade, tamanha intensidade. E a ansiedade, né? A gente está falando de ansiedade porque a nível mundial a gente está vindo de uma pandemia, um período de guerra, então é algo que afetou
o mundo, né? Não tem classe social, não tem cor, não tem... seja o mais rico, o mais pobre, ele tá de frente, né? Ele pode ser alcançado pela ansiedade. E essa ansiedade, ela é sempre um problema interno ou isso pode partir de algo externo? É um problema que está dentro de mim e alguma coisa que acontece do lado de fora vem desencadear esse problema? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Tô aprendendo. Vamos um pouquinho lá conversar aqui. O senhor me dá umas fichinhas, um carinho, o senhor falar que isso é verdade, viu? Tô precisando de ajuda, hein? Ó, é a causa. Eu tive um tio 22 nato, eu tive muito problema com doido. A causa, ela pode ser, né, interna como externa. Eu dou um bom exemplo assim no consultório. Eu falo o seguinte: a ansiedade, ela vai se tornar, né, patológica quando há um desequilíbrio, né, entre o estresse, né, que é um fator causador, que é um fator externo. Nós podemos ter vários, né? Às vezes um estresse ali recorrente no trabalho, às vezes de um relacionamento, né? Às vezes que a pessoa está passando, abusivo, etc., problemas financeiros e causas também internas. Por que algumas pessoas passam a mesma coisa, o mesmo problema, e umas desenvolvem e outras não? Por quê? Porque as pessoas interpretam algumas situações de forma diferente. Sim. Então, assim, às vezes uma brincadeira que o outro faz, para uma, aquilo ali vai magoar, porque ela tem um passado em que ela já sofreu algum trauma com aquilo, e a outra não passou por isso, né? Então, existe a causa genética, que é a causa interna que a gente está falando. Então, alguém que tem familiares, né, principalmente de primeiro grau, que tem depressão, que tem transtornos ansiosos ou qualquer transtorno psiquiátrico, tem uma chance maior de desenvolver algum transtorno psiquiátrico. Quer dizer que vai ter? Não. Aí vai depender de quê? Dos fatores externos, né? Como que vai estar o equilíbrio desse estresse, como que são os hábitos da pessoa. Será que a pessoa faz uma atividade física? Será que ela está tendo momentos de lazer? Será que ela está conseguindo ter uma boa noite de sono? Será que ela está se alimentando bem? Será que ela não está exagerando, às vezes, em drogas, exagerando de forma persistente em álcool, etc.? Então, esses são os fatores externos. Sim. Junto com o fator interno, que é a causa da genética que a gente está falando. Entendi. Quando você fala de fator interno, né? Eu sou cristão, você também é cristão, sim. A gente conversou aqui antes. Isso tem uma ligação com a alma? Ou você consegue tratar isso separando essa questão vamos falar assim, de uma visão religiosa? Tem como separar? Existe o viés espiritual, que é importantíssimo. Sim. Inclusive, quando você está tratando, por exemplo, de alguém que tem depressão, nós avaliamos tudo. Avaliamos a questão de riscos de suicídio, por exemplo. E uma das coisas que a gente procura saber é se a pessoa tem um nível bom de espiritualidade. Porque se a pessoa tiver, é um fator de proteção. Positivo. De proteção. Sim, sim. Essa pessoa não tem um fator de espiritualidade, ela não crê em nada, é um fator de risco para ela cometer suicídio. Sim. Né? Então, a espiritualidade é muito boa. Mas tem também o viés exagerado da espiritualidade, né? Que às vezes a pessoa fala que tudo é capeta? Está fazendo tratamento às vezes, e às vezes a pessoa para de tratar, para uma medicação. Eu tenho vários pacientes que sim. pararam o tratamento porque foram em alguma igreja, né? O pastor ou o padre falou que isso era espiritual, a pessoa parou e passou algum tempo, a pessoa surtou. Uhum. E aí a dificuldade para tratar de novo é muito difícil. Cada crise... histórias assim. Eu lembro de uma história muito interessante que, né, a mãe levou um adolescente no meu consultório e eu custei criar esse vínculo com ele, né? Adolescente é um pouco mais trabalhoso pra gente. E eu consegui criar esse vínculo. Por fim, ele começou a tomar as medicações e em determinado momento da consulta, a mãe, né, tomou a palavra e falou assim: doutor, você quer saber?
Eu não acredito nesse negócio de psiquiatria, não. Eu não acredito, para mim isso tudo é demônio, isso tudo é capeta, e esse menino tem que ir para a igreja e tem que tomar vergonha na cara. Quando ela falou aquilo, eu pensei assim, eu construí várias consultas, esse vínculo, né? E ela falou isso. Quando ela falou isso, eu tive que dar uma resposta para ela. Falei, ó, fulano de tal, então eu vou discordar de você, porque se tudo isso é capeta, é demônio, é espiritual, eu estou expulsando demônio com comprimido. Porque eu estou dando tratamento, eu estou dando medicação. Senão vai vir um cara de irmão comprar comprimido, você vai expulsar demônio. Então eu estou expulsando demônio com comprimido. Porque tem muitos casos que as pessoas estão melhorando. Né? Então, assim, depende. Existe questões espirituais? Com claro que certeza existe. Mas existe doenças psiquiátricas, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar e outras várias, que são alterações químicas do cérebro, que a gente precisa tratar. Assim como existe o diabetes, existe uma pressão alta, que precisa ser tratar com medicação, existem doenças psiquiátricas, que são doenças de alterações químicas, que também precisam de medicação.